Retornamos. Deixa eu colocar aqui. Ok, gente? Ok, Lu. Ok, obrigada. Deixa eu ver aqui, as minhas estão entrando. Todo mundo tranquilo? Podemos ter o nosso retorno aqui. Tainara, Thaís. Eu tô aqui. Ok? Então tá. Então eu vou aqui fazer a chamadinha que eu tenho feito, né? Para então ter a apresentação do grupo de vocês, tá bom? Então vejamos. Bruna. Presente. Júlia. Presente. Grazi. Presente. Lidilene. Luana. Presente. Ok, Lidilene. Luana também. Mariana. Oi. Pamela. Samira. Presente. Thaís. Presente. Valesca. Presente. William. Ok. Aqui, Presente, Lu. Ok. Pedro. Você entrou? Pedro. Tainara. Engraçado, Tainara tá aqui, tá como admitindo, mas não tá entrando. Deixa eu ver aqui. Ô, Lu, ela tá tentando entrar pelo celular, parece que ela tá com problema. Tá. É porque aqui aparece para mim falha na ação. Deixa eu tentar de novo. Eu acho que agora entrou. Tainara. Parece que caiu de novo. Parece que não deu, não apareceu, né? Na lista. Ela chegou a aparecer e sumiu. Deve ter caído. Sem problema. Na hora que ela aparecer aí e qualquer coisa para admitir, vamos ver se ela. Ela tá na próxima apresentação, não está? Sim. Vamos ver aqui então. Vamos dar uma concentrada aqui para ver se ela entra primeiro, antes da gente iniciar. Vamos ver se. Tem nada. O estranho é que na hora que eu admito, fica admitindo, é como se estivesse demorando. Tainara, você entrou? Vejamos. Tainara? Eu acho que ela não tá conseguindo entrar. O nome dela está aqui, né? Vamos. Quanto ao grupo, a gente pode começar? O que vocês acham, meninas? O que vocês acham que é melhor aí em relação a Tainara? Por mim, pode começar. Pode. Depois aqui, só para. Ok. Vejamos. Então vamos. Deixa eu só até marcar aqui, né? Os integrantes. Graziele. Grupo 3. Tainara. Ô, gente, por favor, tenta admitir para mim. Vê se vocês conseguem. Qualquer coisa vocês me falam. Thaís. Oi, gente.
Valesca. Estamos escutando Oi? agora? Oi, sim. Ah, tá. Desculpa, porque meu computador travou e agora eu tive que ligar Não, pelo telefone. Era só para saber se deu certo. não, que bom. É Tainara, né? Que Isso, Lu. bom, Tainara. Não, que bom. A gente estava aqui tentando, eu estava só te admitindo, às vezes você aparecia, mas a gente percebia que caía. Que bom. Fico feliz de você ter conseguido entrar. Tá? Então tá, podemos então? Grazi, Tainara, Thaís e Valesca? Podemos. Podemos. Então, ok, meninas, fiquem à vontade. Podem começar. Vocês me ajudam aqui a falar em relação ao slide de vocês, tá bom? Tá bom. Boa noite. O nosso grupo vai falar sobre a raiva. Aí você pode passar, Lu, por favor. Ok. Isso. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre essa zoonose. Bom, as zoonoses são doenças infecciosas, elas podem ser causadas por bactérias, parasitas, fungos e vírus. E elas são transmitidas de animais para o homem e vice-versa. A transmissão pode ser direta ou indireta, através de vetores. A palavra zoom, ela vem do grego, que significa animal, e nosos, que significa doença. A OMS define as zoonoses como doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e os seres humanos. O nosso trabalho está voltado mais para a raiva, que é uma zoonose viral infectocontagiosa, que ela atinge mamíferos, inclusive o homem, causando distúrbios no sistema nervoso central, sendo seu prognóstico fatal em praticamente todos os casos. Perdão. O assunto de vocês é a biotecnologia e saúde animal, né? Isso. Ok. Tá. Tainara, pelo jeito, caiu de novo. Fala com ela sem problema. Pode tentar. Pode. Deixa eu só vou responder aqui para ela. Pode tentar. Ou então, de repente, seria bom ela tentar entrar na hora dela falar, será? Pode entrar aqui. Alguma coisa nesse sentido, se ela quiser, vamos admiti-la. Ó, vamos combinar o seguinte: vocês conseguem admitir o colega, né? Posso deixar, porque aí eu vou passando aqui os slides para não atrapalhar o grupo. Qualquer coisa, vocês me falam. Pode ser? Pode. Tá? Então tá, pode continuar. Pode continuar? Pode. Então, retomando o que eu estava falando, né, que ela ataca o sistema nervoso central, esse sistema nervoso central, ele é atacado, caracterizado por uma encefalite progressiva aguda, que geralmente tem uma evolução rápida, e a letalidade pode ser quase 100%. Esse tipo de doença é transmitido em mamíferos que são suscetíveis ao vírus e pode ser transmitido. Aí agora pode passar, Lu? A Thais vai falar um pouco sobre a origem. Como a Valesca falou, né? E como está escrito aí no slide, a raiva surgiu há mais de 4.000 anos atrás e é considerada a primeira enfermidade que os animais, no caso o cão, poderia transmitir para os seres humanos. Aí, em um dos artigos que nós consultamos para fazer esse trabalho, cita vários fatos históricos sobre a raiva e eu separei alguns para falar aqui na apresentação. Na mitologia grega, Homero se refere à raiva em Ilíada, quando menciona que Sírius, a constelação do cão de Órion, exerce influência maligna contra a humanidade. Hipócrates, que eu pesquisei sobre, ele é considerado o pai da medicina, ele escreveu sobre a raiva e descreveu os sintomas. Aí a história da raiva vem desde o século 20 a.C., na forma de um decreto de Eshnunna, da Mesopotâmia, que definia as penalidades para os donos de um cão raivoso
cuja mordida resultasse na morte de uma pessoa. Demócrito, em 500 a.C., relatou a primeira descrição da enfermidade na Grécia. E aí várias pessoas importantes são citadas nesse artigo, participaram dessa descrição. Uma delas foi o filósofo grego Aristóteles, que falou sobre a raiva. E aí tem vários outros registros sobre dos gregos, dos romanos e dos egípcios, assim, de forma bem rudimentar, falando sobre a raiva, descrevendo mais ou menos, né, o que ela é hoje. E aí, Luiz Pasteur, sempre falo errado, esqueço. Em 1885, criou um tratamento contra a raiva, né? E aí, essa antropozoonose é causada por um RNA vírus do gênero Lyssavirus, da família Rhabdoviridae, e acomete animais domésticos e animais silvestres. Eu gostaria de abrir um parênteses rapidinho aqui, que eu queria falar sobre os morcegos, que eu estou estudando um pouco sobre isso. E o morcego é um reservatório de várias zoonoses, que algumas que já acometeram ou que podem acometer aos seres humanos. Inclusive, tem artigos científicos assim, de 2003, 2008, falando sobre possíveis doenças que o morcego podia causar para o ser humano, né? E uma coisa muito interessante dos morcegos é o sistema imunológico deles, que eles acumulam esses vírus no sistema imunológico deles, eles não eliminam eles, então eles são um reservatório, assim, cheio de possíveis doenças. E o mais importante é que quando ele voa, o corpo deles aumenta a temperatura, entra em um estado febril. Então, esses vírus que passam para os seres humanos dos morcegos são, de certa forma, resistentes à febre, né? Que é a nossa principal forma de lidar com infecções. Aí você pode passar, Lu. Nesse slide aí tem algumas características do vírus da raiva. Ele é envelopado, sensível a detergentes e solventes lipídicos. A resistência fora do hospedeiro é baixa, é rapidamente inativado em altas temperaturas, sensível ao dessecamento, luz solar, radiação ultravioleta, hipoclorito de sódio, soda cáustica, sabões, detergentes, etc. E o vírus se mantém estável por longos períodos a 4 graus Celsius, se conservado a menos 20 graus Celsius em tecidos mergulhados em glicerina tamponada, o vírus se mantém por vários anos. A menos 70 graus Celsius ou temperaturas mais baixas, o vírus se mantém viável indefinidamente. Pode passar. Aí seria a parte da Tainara, não sei se ela conseguiu entrar. Consegui, eu tive que vir aqui para a rua, gente, então se ficar um barulho estranho, vocês me falam, porque a internet na minha casa não está funcionando. Ok. Um pouquinho sobre a transmissão. Então, a transmissão da raiva, no geral, ela acontece... o vírus ele tem que estar existente, né, na saliva do animal infectado, aí vai penetrar no organismo ou através da pele, mucosa, por volta de mordedura, arranhadura e a lambida. Aí hoje a gente tem 3 ciclos da raiva, no caso da transmissão. Tem o urbano, que representa principalmente pelos cães e os gatos. A gente vai ter o rural, que vai ser pelos animais de produção, igual os bovinos, equinos, suínos e os caprinos. Tem os silvestres, que tem as raposas, guaxininhos, primatas, igual a Thais falou também, os morcegos. Então, o período de incubação ele pode variar de espécie para espécie, mas eles colocam uma média de 45 dias no ser humano. Ele pode ser mais curto também em crianças. Aí, o período de incubação está relacionado à localização, extensão, profundidade. Então, acaba que isso que a Thais citou, né? De alguns casos da febre, que a gente consegue combater, já dificulta um pouquinho. E aí, e nos cães e nos gatos, a eliminação do vírus pela saliva ela pode ocorrer de 2 a 5 dias antes do aparecimento dos sinais clínicos. Aí pode persistir toda a evolução da doença, então o período de transmissibilidade, né? E a morte do animal acontece em média de 5 a 7 dias da apresentação dos sintomas.
E aí, um pouquinho do que a Thais também falou, não sabe a certo o período de transmissão dos vírus em animais silvestres, mas sabe-se que nos morcegos pode albergar o vírus por um longo período sem sintomologia presente. Pode passar, Lu. Só uma questão, desculpa, Tainara. Porque o William perguntou aqui, para mim tá normal a transmissão, gente. A Luana também falou que tá normal para ela. Tá ok? Sim, pra mim Não, tá eu parecendo também. normal, Então tô tá. ouvindo Tá, então tranquilo. é uma questão do William mesmo. Então tá, ok, gente. Desculpa, Tainara, pode Não, continuar. tranquilo. Pode passar, Lu, por favor. Agora a Grazi vai dar continuidade. Uhum. Eu vou falar sobre a vacina. Os objetivos foi bem falado pelo primeiro grupo, né, que foi o grupo da Júlia. Então, vou dar um enfoque na veterinária, que é os estudos sobre a vacinação que abordam um amplo espectro de objetivos. Entre eles está a abordagem de custo eficaz para prevenir e controlar as doenças infecciosas nos animais, para melhorar o bem-estar e para diminuir o custo da produção das vacinas. Essa vacinação em massa tem sido considerado um meio importante de prevenir a incidência de zoonoses e melhorar também a saúde pública. Pode passar, Lu. As vacinas para os animais de companhia, que se incluem os cães, gatos e equinos, são usualmente injetáveis, mas também existem elas de forma intranasal. Os tipos de vacina disponíveis para a raiva são as vacinas atenuadas, inativadas, as vetoriais, as vacinas de subunidades. E, geralmente, as vacinas de tecnologia tradicional são as mais utilizadas nos animais de companhia. Pode passar, Lu. Uhum. As vacinas vivas atenuadas induzem uma longa e duradoura imunidade mediada por células e por anticorpos. Já as vacinas inativadas não induzem uma imunidade tão duradoura. Algumas especificações que devem ser seguidas na produção dessas vacinas são: os antígenos usados para fazer uma vacina atenuada são livres de patógenos associados a toxinas e componentes imunossupressores e que são capazes de induzir longa e duradoura imunidade. As vacinas inativadas, a combinação entre genômica, bioinformática e tecnologia recombinante, permite o desenvolvimento de vacinas a partir de epítopos específicos, ou epitopos. As vacinas de DNA também são promissoras, onde um DNA plasmidial que codifica proteínas protetoras são inoculadas em células do animal, onde a transcrição e a tradução ocorrem, transformando o animal vacinado em um bioreator para a produção de suas próprias vacinas. E, ao contrário do que Pasteur imaginava, que a raiva seria erradicada, está longe de acontecer justamente por causa dos reservatórios selvagens que existem por aí. Acho que é só, Lu. Se as meninas quiserem complementar alguma coisa. Ô, Lu, eu quero complementar. Eu vou tentar falar se a internet quer, vocês me falam, tá? Ok, Tainara. Voltando um pouquinho pelo que a Grazi falou, mas assim, para biotecnologia, né? Quando a gente coloca a vacina, vai produzir a vacina da raiva, você tem que injetar o vírus, né? Nos camundongos, aí ele tem um período ali de incubação para não, como que eu posso dizer, para conseguir desenvolver a vacina, né? Só que aí tem um estudo agora, ele é até um pouco recente, depois eu mando para vocês. Ele fala em parceria do Instituto Butantan, né? Da Fiocruz da Bahia, sobre, como que eu posso dizer, a biotecnologia nessas vacinas. Porque quando ela é inoculada no cérebro do camundongo, tem a mielina, né? Que começa a produção, e ela pode gerar uma doença. É a síndrome de Guillain-Barré, que é tipo, como que eu posso dizer? Não é uma coisa super positiva para a vacina. E eles estão desenvolvendo, através de biotecnologia, né? Esse processo para conseguir desenvolver a vacina contra a raiva e contra a leishmaniose de uma vez para os cães, né? Então, eles estão desenvolvendo, através da biotecnologia, com essa colaboração, para desenvolver essa vacina combinada, mas sem precisar
fazer, por exemplo, a inoculação no cérebro dos camundongos, sem ter esse processo para depois não causar aquela síndrome. Então, é um estudo ainda recente, ele não tem uma comprovação 100%, não tem uma eficácia. A tecnologia está sendo utilizada para ter esse processo. Conseguiu escutar, gente? No finalzinho que ele picou, Tainara, mas acho que deu para entender. Alguém quer comentar alguma coisa? Deu para entender, gente? Ô, Luciene, Oi, eu diga. assim, não é bem comentar, não é uma duvidazinha, porque quando a gente vai vacinar o cachorro, eles falam assim, pelo menos, né, foi o que falou comigo, a veterinária de próximo da minha casa, que a vacina nacional, ela não é boa, que seria uma vacina importada. Aí eu pensando aqui, né, assim, de tudo que a gente ouviu aqui, nada que ela falou faz sentido, né? Então, assim, não sei se alguém já passou por isso, porque normalmente eu dou no meu cachorrinho a importada por causa disso, né? Mas eu não sei se seria alguma forma igual elas estão falando aí, né? Inativada ou a outra. Eu vou procurar saber também qual que é as duas tecnologias, né? Que pode ser isso que ela quis dizer, né? Mas não sei se alguém já passou por isso também, gente, ou eu estou sendo enganada sozinha. Lidilene? Já ouvi falar muito também disso. Desculpa, Lidilene que fez a Lidilene. Então, Lidilene, eu tenho 2 cachorros, né? Alguns veterinários já falaram para mim o mesmo processo, mas uma vez conversando com um veterinário sobre isso, ele falou que é, na verdade, mais a forma da produção, igual a Grazi citou, né? Tanto que eu dou a nacional. Eu acho que o preço da importada, dependendo em alguns lugares, com a mesma eficácia, não condiz. Mas ele diz mais pela produção. Então, já passei por isso. É só um comentáriozinho mesmo, porque, na verdade, o que a gente estudou aqui hoje comprova o contrário, né? Que o Brasil é um grande... mas já foi passada. Produzindo bastante e tudo. Eu acho que eles podem falar também dessa questão da raiva, porque, igual eu falei, a Fiocruz, ela faz a vacina, só que ela tem que injetar no camundongo, ele tem que ficar um dia só no cérebro do camundongo. Se ele começar a produzir a mielina, já dá como se fosse uma coisa ruim como se fosse eu não entendi muito bem assim exatamente para poder explicar, conseguir passar para vocês, mas é como se fosse uma coisa ruim que desce nessa introdução, né, no cérebro do camundongo, para depois conseguir injetar. Acho que pode ser por isso, pela questão da eficácia. Né? Isso, porque é um trabalho grande para você tentar. E eles ainda dizem que pode dar uma síndrome que não é 100%, por exemplo, claro, não vai ser 100% confiável, mas por todo o processo que é feito, acho que também pode ter uma coisinha a ver nesse sentido. Sim, não, obrigado pela explicação. Eu só estou comentando mesmo porque eu acho que eu fui enganada. Mas quem sabe não, né? Essa questão. Vocês também já devem ter ouvido falar, quando a gente vai no médico, não compre o genérico, compre este, porque esse daqui não funciona. Então, tem uns que falam isso, mas não necessariamente porque tem essa questão associada. Realmente tem uns também nem necessariamente queiram enganar, né? Mas é porque eles realmente acreditam que um seja melhor em detrimento do outro, em relação a algum efeito colateral, em relação a alguma eficácia que seja maior em detrimento do outro. Enfim, são esses questionamentos que a gente... gente, não precisa de ir longe. Aqui nas vacinas que nós estamos tomando contra o Covid, nós estamos ouvindo isso também. Mas tal é melhor. Mas tal dá determinado efeito colateral. Mas acima de 80 anos, talvez vai ter que revacinar porque eficácia. Então, assim, são questões, são discussões que ocorrem em virtude, né, do que se refere à vacina.
E muito no conjunto. Logicamente, aqui no caso, para a vacina da raiva, é algo já mais estabelecido, já tem mais tempo, mas de qualquer forma sempre fica com essa discussão, né? Tem uns que não necessariamente falam por mal ou querendo que você realmente gaste mais dinheiro, mas é porque ele realmente acredita que em detrimento de um detalhe ou outro seja melhor, né? Mas aí é que vai, a gente tem que avaliar pessoalmente também se é que a gente o que é que a gente realmente acredita, né? É complicado, porque é um cenário em que nem todos os prós e contras são colocados de uma maneira mais clara para a grande maioria das pessoas, né? E não necessariamente a gente também fica ali acompanhando detalhes específicos de cada vacina que é produzida. Então, acaba que isso gera questionamento mesmo, mas não necessariamente que Essa você está sendo questão enganada, mesmo, não. assim, eu estava brincando mesmo essa questão de enganar, é porque Opa, ela Lidilene. não... Ah, desculpa, eu apertei o Aham, botãozinho sem aham. querer. E ela Não, mas não... eu não tô nem. Porque às vezes passa isso na cabeça da gente mesmo, Lidilene. Eu não tiro a sua razão de questionar isso, não, viu? Não, é isso mesmo, é porque eu estou entrando no mundo dos cachorros por agora. Agora, de criança, eu já estou há muito tempo. A gente ouve demais, né? Você quer falar alguma coisa, Dainara? Não, eu ia só complementar que eu acho de extrema importância, até, na verdade, no meu caso, né, que eu gostaria de acompanhar, que eu achei bem interessante esse estudo que eles estão desenvolvendo em parceria com uma faculdade aqui de Minas Gerais, com a Fiocruz acho que é Fiocruz mesmo, e referente à vacina que vai contemplar tanto a raiva quanto a leishmaniose. Então, eles estão fazendo, claro, né, os testes, desenvolvendo, mas eu acho que no âmbito geral vai ser super interessante. Eles estão tratando a biotecnologia para conseguir produzir essa vacina. E eu acho que para a gente que sabe, né, questão ainda mais a questão dos cachorros, a gente trata que esse processo de leishmaniose e da raiva, se a gente tiver uma vacina que conseguiria combater ambas na mesma proporção, acho que vai Não, ser um avanço gigantesco. não, bom demais. Quem dera, viu, Tainara? Que assim Tomara, né? seja. Vai que Tomara dá que assim certo. seja. E o mais rápido possível. É Sim. bom demais. Mas alguém quer comentar, falar alguma coisa? Gente, o que eu chamo a atenção de vocês deixaram bem claro aqui pra gente, né? Essa questão da vacina, da biotecnologia em relação à vacina, né? Eu só peço a vocês que numa outra situação, assim, focalizem o iniciozinho, porque eu vou ser sincera com vocês, no iniciozinho, eu fiquei com medo de vocês só falarem da raiva e não focalizar necessariamente a biotecnologia dentro do assunto que vocês estavam falando. Então, assim, numa próxima situação, podem fazer da forma que vocês fizeram, né? Com a introdução, falando da zoonose, dos impactos, né? Da apresentação do tema, como vocês fizeram. Mas, assim, vocês não deixem de ir logo no início falar que vamos fazer uma apresentação para depois falar sobre a biotecnologia associada ao tema, porque para a gente já ter uma noção de que o tema vai ser apresentado. Tá, eu tô falando até porque me recordo muitas vezes na hora de apresentação de TCC, eventualmente isso acontecer, né? E vocês falaram, contextualizaram muito bem, mas é só fazer bem no início, que é para a pessoa que está ouvindo não correr o risco de pensar que nem eu pensei, assim, gente, será que elas vão chegar aonde que é para chegar, entendeu? Pode falar. Alguém ia falar alguma coisa? Pode falar sem problema. Não? Tá, meninas? O que eu tô dando aqui é só um toque nesse sentido,
né? Para ter esse cuidado, porque eu acho que isso só reverte ainda melhor para vocês durante a apresentação, tá? Mas vocês deixaram muito claro e colocaram dentro dessa biotecnologia de uma maneira específica, pontuando, né, uma zoonose como a raiva. E chamar atenção, né? Que aqui para gente essa biotecnologia de vacina está presente, igual vocês citaram aí em pesquisas, né? Para leishmaniose, para várias outras doenças aí que se referem aos animais, né? Não só os cães, como outros animais aí. Então, tenho aí realmente uma pegada muito grande. E eu queria até destacar para vocês uma coisa, um ponto até que Lidilene, de alguma forma, mencionou, que é essa questão, que é essa biotecnologia associada aos animais, tem também uma questão muito paralela aí de comércio, né? Realmente de lucratividade, de cuidar desses animais, mas muitas das vezes visando o ganho financeiro que possam vir a ter com eles, né? Que a gente também sabe que quando a gente tem toda essa parte animal, tem um foco aí, né? Paralelo, que está muito vinculada a isso, a questão até mesmo econômica, né? Nem todos imaginam e vão só para esse lado, como a gente de preservar a saúde, a vida dos animais, né? Mas tem esse lado econômico que é muito ativo dentro dessa área, né? Querem comentar alguma coisa a esse respeito? Eu vou comentar um pouquinho, igual a questão da leishmaniose, né? O cachorro que tem, ele vai fazer um tratamento pro resto da vida. Então, quando você tem um interesse em manter o seu animal de estimação, que eu acho que muitos donos têm, mas outros, infelizmente, não é porque não queiram, né? Porque o tratamento acaba sendo caro em si para você tratar um cão com leishmaniose. Acaba que isso... Eu penso mais, assim, claro que cada um com o seu pensamento, mas é até um pouco maldoso, né? Pode ser que as farmacêuticas, quem produz, aproveita um pouquinho dessa oportunidade, porque é um sentimento que a gente tem de querer manter, só que o custo é muito alto. Então, acaba que até para raiva, por exemplo, se você não dá as vacinas, igual eles falam, tem que dar nos 6 primeiros meses, tem todo aquele processo, se você não faz, tadinho, o cachorro depois tem que ser sacrificado. Então, eu acho que no viés econômico, eu acho, não vou falar aproveitar, que eu acho que é uma palavra um pouco forte, mas isso traz uma rentabilidade muito grande para quando você quer manter, principalmente na leishmaniose, você quer manter o seu animalzinho, vai fazer um tratamento super caro durante todo o ano, para prolongar a vida do seu animal em 3, 4 anos. E às vezes uma vacina que pode, né, reverter esse quadro, uma vacina que pode tratar isso de uma forma diferente, eu acho que, dependendo, pode ser vista com maus olhos, né? Mas para gente que tem um apego com o animalzinho, seria de extrema importância. Sim, é isso que é importante, Tainara, que toda essa questão associada à biotecnologia, ao avanço, que possa e que venha mesmo, né? E visando principalmente isso, a saúde desses animais, que isso venha em primeiro plano, né? Que o cuidado a eles, né? Que isso seja fundamental, não só dos animais domésticos, e como também dos animais de grande porte, enfim, sempre imaginar, né, a questão da preservação da saúde e da vida desses animais, que isso seja em primeiro lugar. E com certeza também uma questão que vocês até comentaram aqui no trabalho de vocês, que todo esse lado também, direto ou indiretamente, também está cuidando da saúde humana, né? Porque eu cuidando dos animais,
logicamente, eu estou havendo uma precaução em relação a possíveis doenças que poderiam também ser transmitidas a nós, né? Imaginar que também eles possam funcionar como vetor, como realmente reservatórios, né? No caso de leishmaniose, aí nos cãezinhos, enfim. Então, esse cuidado que é realmente muito importante, né? Olha que lindo. Vê se a gente não tem que cuidar desses bichinhos com carinho e realmente imaginar o que é melhor para a saúde deles, né? Para a vida Lu. deles. Oi, diga, Júlia. Então, tipo assim, geralmente o pessoal fala que eu sou muito enjoada com meus gatos, mas eu não sou enjoada, não, porque eu gosto de deixar meus bichinhos bem cuidados, sabe? Eu, tipo assim, quando eu vejo um trenzinho que eles não tá muito bem, eu já fico meio neurótica. Tem que ter cuidado, sim, Júlia. A gente tem e tem que ter com carinho, né? E isso que é importante, cuidar, né? Não é só ter em casa, né? Mas manter e ter com carinho e com saúde, né? Que é muito importante. Afinal de contas, a gente tem muito carinho realmente por eles. Ok, gente. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Muito obrigada, meninas. Valeu, Tainara. Valeu ter ido para a rua, viu? Agora volta para Obrigada. casa, vai Lu, com eu vou segurança. mas tá meio instável. Se cair, você já sabe, viu? Tá, não, tudo bem, Tainara. Obrigada. Eu que agradeço. Agora nós temos o grupo da Bruna. A Bruna me encaminhou aqui. Tem mais alguém que não tem encaminhado, gente, o arquivo? Ok, Bruna, eu te dei o ok, eu vou só salvar aqui, tá? Tô na tela do computador para gente fazer a projeção aqui. Ok. Muito bem. Abrir. Salvar aqui. Ok. Habilitar. Agora são as meninas. Deixa eu colocar. Ok. Meu Deus. Só um minutinho, gente. Ah, tá aqui. Biotecnologia. Não. Só um minutinho. Ah, tá aqui. O arquivo se escondeu. Aqui. Agora eu acho que vai. Já vou compartilhar com vocês. Bem, rapidamente. Bruno vai apresentar a Júlia, Graziele, a chamadinha básica, gente. Júlia, Presente, Lu. Graziele, Presente, Lu. Lidilene, vai apresentar também. Luana. Ok. Tô aqui, Lu. Mariana, Pamela. Tô aqui. Samira, Mariana Tainara. tá aqui. Ok. Presente. Tainara, Thaís. Tainara, Thaís. Tô aqui, Lu. Thaís e Valesca. Presente. Presente. Ok, gente. Meninas, Bruna, Lidilene e Samira, podemos começar? Sim. Sim. Fiquem à vontade. Boa noite. Então, Boa noite. Lu, eu vou falar um pouco da bioenergia e biocombustível. Aham. Pode passar, Lu. Ok. Vou falar a introdução. A bioenergia hoje, ela é uma das mais importantes, né, no segmento das energias renováveis. É uma das buscas para o consumo da energia renovável por soluções para o consumo do petróleo desde 1970. Até hoje, a preocupação com a poluição ambiental e a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera reforçam cada vez mais a importância da produção comercial do biocombustível. Produção. Pode passar.
Ok. Eu vou falar também da biomassa, é um dos recursos de energia renovável derivado de matérias à base de plantas e de algas que inclui os resíduos de colheitas. O resíduo de colheitas entra o milho, a madeira, o arroz e a soja. Os resíduos florestais, como folhas, galhos, cascos e postes de madeiras que não são aproveitados, como os pontas, tocos, que permanecem após o corte. Gramíneas, né, cultivadas, que é como a cana-de-açúcar e o capim-elefante, que também são usados, né, como uma fonte de energia e também de biomassa. Culturas lenhosas energéticas, habitualmente utilizadas como os fins energéticos em trás-montes, geralmente na forma de lenhas de carvalho, negral e freitos. As microalgas são capazes de realizar fotossíntese, né, e de desenvolver utilizando luz do sol e gás carbônico. Eles reproduzem muito rápido, gerando uma grande quantidade de óleo e biomassa em um pouco tempo. Resíduos de madeira está se tornando uma opção de eletricidade no Mato Grosso. São utilizados no processo de madeira em tora, serragem, briquetes de madeira e cavacos, que são queimados para ser transformados em energia elétrica. E o desperdício de comida, que também são uma forma que eles estão usando também para transformar em uma energia renovável. Pode passar. Há 3 classes de biomassas. A biomassa sólida, que é produtos e resíduos agrícolas, florestais e resíduos biodegradáveis das indústrias e da área urbana. A biomassa líquida, né, proveniente das culturas energéticas, resulta em um biocombustível líquido como etanol e o biodiesel. A biomassa gasosa pode ser encontrada nos efluentes agropecuários, advindos da indústria e da zona urbana. Pode passar, por favor. Uhum. Vou falar aqui 2 partes. Porque são 2 artigos. A produção de biocombustível tem recebido atenção crescente pelos brando como fontes biodegradáveis e não poluentes de energia. Merece ênfase o diesel e o etanol obtidos por fontes vegetais, como destaque para o etanol produzido de fermentação da sacarose obtida da cana-de-açúcar, milho, sorgo e da beterraba. A produção mundial de biocombustíveis baseia hoje nas chamadas tecnologias de primeira geração, que significa produção de etanol, né, que é a partir do açúcar ou amido, cana-de-açúcar, beterraba, milho, trigo, mandioca, e o biodiesel, né, que é de óleos vegetais ou gordura animal, soja, mamona, dedê, sebo ou óleo de fritura. No Brasil, a produção de etanol a partir da cana-de-açúcar desenvolveu uma forma impressionante, tornando-se uma cultura agrícola, né, de importância estratégica para a economia nacional. Pode passar, Lu, por favor. Aí está uma indústria, né, que faz o processo da industrialização, né, do biocombustível. E agora a Bruna vai dar continuidade nos slides. Ok. Boa noite, Lu. Boa noite, Bruna. Então, fiquei com essa parte da bioenergia. Uhum. Só vou estar falando um pouquinho aqui que o biocombustível, né, que é o etanol, biogás, óleos vegetais, também o etanol, biogás, óleos vegetais são exemplos de biocombustível. Uhum. E
essa parte que o Brasil é o maior gerador de bioenergias renováveis. Oi? Tá me ouvindo? Ah, parou, Bruna. Começa de novo, por favor. Ixi, Opa. o microfone dela tá no mudo. Desculpa, era só um barulho que estava aqui na minha casa. Ok. Voltou. Vai logo, cara. Pronto, desculpa. Tranquilo, Bruna. Então, é que o etanol ele apresenta cerca de 40% dos combustíveis para os motores leves aqui no Brasil, né? E o Brasil é autossuficiente em petróleo, importando biodiesel, explorando outros derivados. Cerca de 50% da cana moída no Brasil é usada também para produzir etanol. E uma crescente expansão do mercado externo, né, do Brasil, tanto na cana-de-açúcar como etanol, está sendo hoje difícil de identificar o real potencial do mercado mundial do etanol. E o Brasil também é o maior produtor de etanol, de cana-de-açúcar do mundo, mas em relação total fica atrás dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos produzem milho como matéria-prima, e eu não pesquisei para saber se o Brasil produz milho como matéria-prima, mas acredito que não. A tecnologia de produção de etanol aqui no Brasil está totalmente madura, permitindo ainda alguns ganchos de produção na área da agricultura e pouca coisa na área da indústria. E existem variedades da cana geneticamente modificada, que também permite grandes reduções nos custos de produção. Só que às vezes isso não possa ser utilizado para um processo de liberação. Pode passar o slide, por favor. Ok. No slide anterior, eu estava mostrando alguns levantamentos, né? Que eu podia ter falado, que é a empresa Embrapa, não é EPE, que é Empresa de Pesquisa Energética. Isso. Eu acho que é importante dessa parte que eu estou falando, é vinculada ao Ministério de Minas Gerais e de Energia. Ela aponta entre as vantagens competitivas da matriz energética brasileira, se destaca na abundância de biodiversidade e de recursos naturais, potencial de energia renovável, não aproveitando setores com alta competitividade, como agropecuário e indústria de insumos básicos. Aí depois vai estar falando mais de levantamento. Agora, nesse slide, pode passar de novo para o slide 8. Aí depois tem um outro. Tá. Aqui, essa parte aqui também acho importante falar um pouco sobre essa. Que a maior motivação para o uso de biocombustível é o seu potencial de reduzir a emissão de gases do efeito estufa como forma sustentável. No entanto, eles terão de competir com grandes formas de energias renováveis e também com tecnologias de sequestro de carbono, como injeção e armazenamento de dióxido de carbono. Só um momento. Aqui. Oi. Essa parte eu acho que é importante estar lendo também, vou estar lendo um pouco dela, porque senão vai ficar muito... É porque eu acho que eu não sei explicar exatamente em palavras. Aí eu vou estar lendo essa parte, tá bom? Ok. Só que eu vou pôr aqui no computador que fica melhor. Tá. No entanto, eu li essa parte, né? É isso, né? A maior motivação para o uso de biocombustível é o seu potencial de reduzir a emissão de gases do efeito estufa de uma forma sustentável. No entanto, eles terão de competir com outras formas de energias renováveis e também com tecnologias de sequestro de carbono, como injeção e o armazenamento de dióxido de carbono em poços
exauridos de petróleo. A economia da energia é uma alternativa de redução do GEE, que terá de ser utilizada, mas enfrentará dificuldades com alguns casos por exigir mudanças de hábitos, como o uso de veículos particular para transporte. Dessa forma, torna-se muito importante o balanço energético da cadeia produtiva do biocombustível e a quantidade de gases do efeito estufa emitidos na produção, incluindo as fases agrícolas e industrial. Nesse aspecto, o etanol de cana-de-açúcar tem se mostrado a melhor opção até o momento, pois consome uma unidade de energia fóssil para 8 unidades de energia renovável produzida para o etanol de milho ou de trigo. Essa relação é de 1,1 a 1,5. É 1,5. Isso. Depois tem um açúcar aqui. Para o biodiesel, esse balanço indica que a relação entre energia renovável, biocombustível e a energia fóssil gasta a sua produção e só excede o valor 3 para o custo que rende. Pode estar passando, por favor, por gentileza. Aqui. O etanol hoje é um dos grandes sucessos no Brasil como substituto da gasolina. Acredito que futuramente a gasolina vai ser bem substituída pelo etanol e seu futuro promissor é como uma das tecnologias de segunda geração. O biodiesel ainda tem um árduo caminho pela frente com as tecnologias de primeira geração e o futuro, dependendo de outras matérias-primas, né, que pode acontecer, que pode surgir, também de outras tecnologias. A cana-de-açúcar, ela será beneficiada também com as tecnologias emergentes, pois além do açúcar, ela produz uma grande quantidade de fibras na forma de bagaço e palha. Atualmente, quase todo bagaço é usado para fornecer a energia de que a usina precisa e a palha é queimada antes da colheita. Toda a produção mundial de biocombustível se baseia hoje nas chamadas tecnologias de primeira geração, que isso já foi falado. E com a redução do consumo energético nas usinas, o fim das queimadas e o início da colheita da palha, a produção de etanol por tonelada, a cana será processada e poderá crescer em torno de 50% com a produção de etanol dos resíduos de cana. E você pode estar passando. E a Lidilene vai continuar. Ok. Na verdade, eu fico com um pedacinho da conclusão que a gente vê, né, de várias formas, que tem a vantagem e a desvantagem, né? Alguns defendem e outros falam, né, o contrário. Porque o que acontece? Com o aumento, né, o que foi falado dos outros trabalhos, né, com o aumento da população, há um aumento de produção de alimento também. Então, eles veem essa desvantagem de ocupação do local, né? E essa energia, ela é sustentável, né? A biomassa é uma energia que traz bem, a meu ver, bem mais pontos positivos. Mas a gente pode falar também essa questão dos pontos negativos, porque, né, de qualquer forma, exaure o solo, né? Há uma preocupação com a questão também do valor econômico, né? Porque o capitalismo, ele faz a competição, né? Pelo valor econômico qual que daria mais renda, né? A produção para a alimentação ou para, né, a energia renovável, né? Mas aí a gente concluiu, né, que a realização desse trabalho pode nos mostrar que tem extrema importância, né, quando se trata de energia sustentável. E os dois pontos negativos maiores se tratando do meio ambiente, né, que preocupa a retirada da cobertura vegetal, né, e a questão da competição com a demanda dos alimentos, né, mas
é isso, assim, Uhum. a conclusão que a gente chegou. Aí Ok. pode passar, o próximo são só as referências mesmo. Ok, ok. Meninas, realmente muito importante, né? A biotecnologia está associado a esse assunto, porque a questão ecológica se impõe, né? A gente precisa de pensar em relação a isso, ter propostas. Provavelmente o etanol possa, né, igual vocês falaram, substituir em termos do petróleo, mas consequentemente também já existem outras fontes até mais limpas que eventualmente do ponto de vista ali dos automóveis tendem às vezes também a se impor, né? Como uma questão Ô, Lu, elétrica, enfim. Diga, Júlia. já viu comentando sobre que eles estavam criando um combustível através de banana? Não sei se é da casca ou da essência de banana. Biomassa, né? De Eu acho muito biomassa. interessante. Tem muitas coisas aqui postuladas em relação a isso, né? O que é importante é a gente ver o que realmente vai vingar e em relação à produção, né? Porque a gente precisa de ter aí grande escala para a demanda toda que a gente tem, para de fato, né, que eles possam ser fontes de substituição. Enfim, é por isso que é muito importante esse tema. Eu acredito que ele seja um dos temas que mais possam vir a crescer nesse ponto de vista ao longo aí dos próximos anos, né? Pela necessidade que o planeta tem de que isso realmente alcance voos maiores, né? Novas alternativas, novas situações, porque chega um ponto que o planeta não dá conta mais, né? Então, e a gente tem que ser sensível a isso para que realmente ele possa vingar, tanto do ponto de vista de pesquisa, quanto do ponto de vista de aceitação, né, da comunidade como um todo. Sim, as duas Que coisas, isso é muito com importante. certeza. E tem uma coisa, Lidilene, igual você comentou, dos pontos negativos. De uma maneira geral, tudo na vida tem ponto positivo e negativo, né? Sim, É muito difícil a gente ter algo que seja absolutamente 100% só vantagens. A gente vai ter que conviver, com tudo a gente convive, com pontos bons e eventualmente pontos não tão ruins. A gente tem que minimizar, né? Ver o que deva prevalecer, o que vai ser levado em maior consideração para realmente prevalecer. E ponto, isso não desmerece, né? Agora tem que ter a questão de realmente de aceitação da comunidade como um todo. E uma coisa, a gente tem que lembrar que essa aceitação ela também esbarra numa questão econômica, né? Porque vocês imaginem, fontes energéticas, combustível limpo, ele vai ser aplicado em carros, né? Em casas, ou seja, tem toda uma questão de indústria que tem que se adequar a essas novas fontes. Então, talvez aí seja o grande detalhe dessa aceitabilidade, não só uma questão de consumidor, mas uma questão econômica, né, do que envolve aí, do que realmente está envolvido. Eles estão com projetos de substituição de carros na Europa e que eles estão levando muito em consideração, porque inclusive os novos carros eles serão mais esses propostos, eles vão ser mais objetivos, até mesmo a própria elaboração desses carros, o que significa empregos, perda de empregos. Substituição por outros, né? Porque novas tecnologias, enfim. Então é uma coisa que se estende e que ela acaba esbarrando em vários pontozinhos aí que nós ainda provavelmente vamos muito ouvir falar nas próximas décadas, né? Sim, e são batalhas grandes, né? Sim, Lidilene. São batalhas bem grandes que vão ter que ser feitas, porque toda essa questão, né? Como você disse muito bem aí, né? A gente vê até a questão da energia solar mesmo, né? Como que a gente vai fazer uma construção, o valor é muito mais alto,
né? De todo o encanamento, de tudo, né? É Então, muita coisa que impacta, né? sim, e outra, aqui mesmo em Minas Gerais, a questão da CEMIG, né? Como que é muito complicado e é governamental, né? Ela é do governo. Então, assim, o que me chamou mais atenção foi isso mesmo, a questão, você disse muito bem, mais uma vez, né? Aceitação mesmo, né, de todos. E assim, não há dúvida de que é melhor a energia sustentável, né? Mas ela esbarra em outras coisas que são muito maiores, né? Vamos dizer assim, né? Samira, eu acho que ela Pode- também. Oh, perdão, desculpa, Lidilene. Pode Não, falar, pode concluir. não, que pode ser um obstáculo, né? Mas sem dúvida, aqui no Brasil principalmente, né? Por ser um país tão grande, né? Igual foi o etanol da cana-de-açúcar tão bem, né? A gente vê muitos estudos a respeito da biomassa, mas o que realmente foi aceito, como você mesmo disse, que as indústrias colocaram, investiram, né? Porque tudo a gente vê que tem que ser um convencimento aos empresários, Sim. né? Então, o que foi convencido é que a cana-de-açúcar até então daria resultado, e é o que está sendo feito. Exatamente. Ok, Samira, você quer comentar também? Pode falar. Eu queria frisar alguns pontos, Olu, porque o Brasil em si, ele é o maior, né, produtor de matéria-prima. E a maioria, e ela é transportada, né, para os outros países estrangeiros, e com isso a gente perde um pouco do nosso valor. Tanto que hoje a gasolina, o combustível hoje, ela está sendo uma das está sendo muito cara aqui. Hoje a gente vê lá o preço do etanol, o preço da gasolina, tá Nem fale, absurdo. Samira. Então, Nem fale. pois é. Então, assim, o Brasil, ele tem a matéria. Só que o investimento, ele é muito burocrático. Por exemplo, a mamona, eles teve estudos que a mamona, ele pode ser substituída pelo não é etanol, não, pelo diesel. Só que aí o custo é muito barato, então acaba caindo. Eles não querem fazer essa troca por questões da economia. Fazendo essa troca, investindo no lugar do diesel pela mamona, que ela é um óleo, né, bem forte, que teve estudos que eu vi aqui, né, na internet, só que eles não aprovaram. Por quê? O custo é muito barato para você fazer o processo, né, da mamona lá, que explora menos o petróleo brasileiro. Só que aí eles não aprovaram. Então, o Brasil hoje, ele está sendo um país bem... Ele não investe no país. Ele transporta, né, e valoriza bem os países estrangeiros, mas ele mesmo fica lá embaixo, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente transporta matéria-prima para ele, como o milho, como a soja, a cana-de-açúcar, e lá tudo é questão, tudo é qualidade de lá é melhor, e o combustível também, aqui o petróleo aqui é caríssimo, só que lá tudo é mais barato. Então, eles visam muito a questão política, né? Não investe no país e acaba perdendo o nosso valor, emprego, igual agora, né? Eu já estou vendo muito carro elétrico. Então, o custo é mais barato, porque tem formas de você transformar a energia, né? No solar, coisas assim, renováveis que você consegue com um custo mais barato, transformar a energia, pegar a energia do sol, beleza, é mais caro, mas se você for parar para pensar, quem tem aquelas placas solar lá em casa, o custo é muito caro para você colocar aquela placa. Tem que ter um incentivo, né, Samira? Isso que você está falando. Tem que ter um incentivo. Só que eles não vão fazer isso por conta da economia. Eles vão ter uma
um capital bem baixo, se eles for, né, todo mundo, não, eu vou colocar isso porque eu sei que futuramente eu vou gastar menos. Só que eles fazem de tudo, colocam o custo lá em cima para até mesmo a pessoa desistir. Tanto que tem poucas pessoas hoje que têm placa solar em casa que transforma, né, o chuveiro, a água quente, né, do chuveiro, das torneiras. Eu acho aquilo ali tão incrível. E o custo é bem baixo, assim, se você for parar para pensar, a pessoa paga bem menos do que se ela pagar a conta de luz, né? Que o chuveiro... São situações que a médio e longo prazo eles se pagam, né? Sim, Compensa, sim. fora Ia a acabar de questão falar. ecológica, Sim. né? A É isso consciência mesmo. fica limpa. Eu consegui ter. Boa, Lidilene, A finalizou bem, consciência Lid. fica. Eu sou assim, infelizmente, não. a questão da água da chuva, né? Essa questão toda, eu acho que a engenharia está aí para isso mesmo, né? Para poder nos ajudar a fazer o reaproveitamento, né? De tudo E que a pensar gente um tem. pouco, né, no planeta, porque isso reflete diretamente ali E é no muito ambiente. cultural, Luciene, desde o primeiro grupo que a gente vê você perguntando a questão né, dos grupos anti-vacina, até agora, né? É muito cultural do Brasil. Sim. Né? Infelizmente, a gente... como que eu posso dizer para não ser tão grosseira? Porque às vezes eu solto umas palavras que assustam as pessoas. Vou pensar o seguinte, Lidilene, não vou finalizar com nada. Mesmo, é assim, nós vamos imaginar o seguinte: a gente tem muito que melhorar. Vamos, isso, não é? Isso, Aí a gente termina de uma maneira assim esperançosa, bonita. E é isso que você falou, da primeira apresentação até vocês, temos muito que melhorar, né? E por que não? Sim. Né? A gente precisa, não é? Aí finalizamos bem, não finalizamos, Edilene? Não foi melhor assim? Com certeza, você consegue embelezar, assim. Eu solto umas palavras que... Não vai soltar mas você palavra. consegue todo o seu jeitinho embelezar. Meu Deus, obrigada. Eu que agradeço, Lidilene, Samira, Bruna, obrigada, Júlia, Graziele, você, Lidilene, Pamela, Samira e Thaís, viu? Ficaram conosco até aqui o fim. Muito obrigada, meninas. Lembrando vocês, semana que vem, Oficial 2, tá bom? Uma ótima semana de Oficial 2 aí para vocês, bênçãos. Obrigada, Lu. Tudo bom para vocês. Boa noite. Boa noite, fiquem com Deus. Obrigada, Beijão, Boa noite, Lu. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Não, a gente que agradece.